Oi, gente, está começando mais um Ponto de Vista. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, colorismo, as diferenças de traços e tons de pele e como ela influencia a forma como as pessoas negras são vistas e tratadas no Brasil. Nosso convidado de hoje é o Dr. Ademir José da Silva, advogado e presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Também é membro superior do Conselho do NEAB da Unicamp. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer muito grande e uma alegria, né, poder contribuir com esse programa tão importante, né, para a sociedade brasileira, para a sociedade aqui regional, mas também para, né, até onde o programa alcançar. Exatamente. Então, professor, eu acho que a gente precisa começar esclarecendo para o nosso público o que é o colorismo, porque é um termo relativamente novo, né, perto de quando a gente fala sobre racismo, acho que é um termo que vem há muito mais tempo. O colorismo ainda não chegou ao conhecimento de todos. Então, como o senhor definiria esse termo? Na realidade, eu acho que para chegarmos nesse ponto, nós temos que fazermos uma regressão na história. E regressão, né, na história, nós vamos regredir a 1452, quando foi editado uma bula papal chamada Dum Diversas. E eu quero, né, eu vou, nessa oportunidade, ler aqui o teor dessa bula papal, que deu a origem ao que nós vamos, né, vamos falar aqui hoje. Tá bom? Fique à vontade. A bula papal é um documento... Na realidade, é uma autorização que o Papa Nicolau V outorgou ao rei Afonso V de Portugal. E agora eu vou aqui colocar o inteiro teor dela, né? O inteiro teor que mais adequa ao que nós vamos tratar hoje. Então, o que dizia essa autorização? Nós lhes concedemos por esses presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos, e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer que estejam, como também seus reinados, ducados, condados, principados e outras propriedades. E mais, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão e apropriar e converter em seu uso e proveito, e de seus sucessores, os reis de Portugal, em perpétuo, os supramencionados reinados, ducados, condados, principados e outras propriedades e possessões, e bens semelhantes. Nicolau V, Papa, em 1452. Em 1500, o Brasil, os portugueses chegaram aqui no Brasil. E em 1534, nós já temos notícias dos primeiros negros chegados ao Brasil, produto de um sequestro que teve aproximadamente 350 anos, esse espaço de tempo. E com essa autorização. Então, até então, nós não tínhamos a chamada escravidão por etnia, né, ou por religião. Neste caso, nós tivemos esse processo, essa autorização, e a partir daí nós tivemos uma legislação. Quando se fala de sarracenos, são os escravizados fora da Europa. Ou seja, são as pessoas que existiam fora da Europa, que não fossem convertidos ao catolicismo, né? E que não estivessem na Europa, poderiam ser, e naquele caso específico, dessa autorização, foi direcionado ao continente africano.
100 anos depois, essa autorização foi estendido à Espanha, que a razão de termos os espanhóis também. Temos Américas, né, portuguesa, América espanhola. Então, a partir daí, nós tivemos, e as legislações que eram aplicadas fora do continente fora do continente europeu, os portugueses aplicavam, trazia essa estratificação e aplicado a esses povos. E dentro da história desse chamado colorismo, nós temos aí o que chamou, quer dizer, foi uma espécie de uma acomodação, porque o que aconteceu? Teve muito a miscigenação a partir desse processo, porque os portugueses que vieram para o continente americano, que vieram para o continente americano e a América do Sul, o Brasil, eram mais homens, né? Mais homens, então, e através disso aí tiveram essa miscigenação, tanto com os povos originários, também com os negros. Né? E, a partir daí, dentro de uma ideologia de que esses povos eram povos inferiores, então foi aplicado esse processo que nós denominamos, e depois, através de estudos, foi identificado como o racismo. Né? Esse racismo que, ao longo do tempo, foi se aperfeiçoando os estudos e chegamos hoje no chamado racismo estrutural, racismo institucional, espalhado na nossa sociedade e na nossa sociedade e no meio ambiente, né? Nas entidades, né? Nas entidades em geral. E dentro desse processo, aqui eu chego à sua pergunta, né? Que é mais recente, quer dizer, utilizei esse caminho para esse fio, né? Para entendermos, né, do que estamos falando e de onde veio isso. Então, aí, dentro de hoje, daquilo que nós discutimos, né, e muito se negou essa questão da identidade no Brasil. Então, sempre disse que o Brasil, tiveram várias teorias aí. Primeiro foi uma teoria de tentar fazer com que o Brasil se tornasse uma nação branca. Né? Uma nação branca. Inclusive, eu trago aqui, né, esse livro chamado Identidade, né? O Tempo como Senhor da História, Sagas e Raízes. Eu tenho um artigo meu nesse livro que chama O Negro na Legislação Brasileira. Porque das três raças majoritárias, né, das três etnias que formam o Brasil, os povos originários, os europeus, o branco, descendente de europeus, e os negros não são considerados imigrantes. Não tem esse status de imigrante. Se os negros quiserem fazer um retorno para a sua terra de origem, não consegue porque não sabe de onde veio. Não tem como poder fazer a sua árvore genealógica e chegar até de onde vieram, da sua origem. Então, esse capítulo, ele trata exatamente, primeiro, que não são imigrantes. Segundo, que são a legislação que foi utilizada ao longo desse tempo para naturalizar isso, formalizar isso. Né? Isso ainda é assim? Estamos em 2025. Ainda é assim? As nossas constituições, nós temos tivemos 7 constituições. Todas as constituições, eu vou falar aqui de um artigo que é o artigo principal que trata, que, quando se fala do negro, trata da igualdade. Né? Liberdade e igualdade. Em todos essas constituições, nós temos esse artigo tratando de liberdade e igualdade. No entanto, os negros passaram à margem tanto dessa liberdade quanto dessa igualdade. Só a partir
da Constituição na Constituição de 1890, que já foi a primeira Constituição da República, nós tivemos uma Constituição em 1824, mas aí ainda vigia o regime de escravidão aqui. Só em 1888 que nós tivemos a abolição da escravidão. E também continuou praticamente isso porque a Lei Áurea teve apenas 2 artigos. Né? A partir dessa data estão libertos os escravizados no Brasil, né? Cumpram-se as determinações. Então, o que acontece? Somente a Constituição de 1988, que nós chamamos de Constituição Cidadã, que trouxe uma busca de uma igualdade material. O que é igualdade material? Quando você tem uma igualdade formal, que é a igualdade na lei. Sim. Então, em todas as outras constituições, nós tínhamos essa igualdade e essa liberdade na lei. Mas não era materializado, que responde à sua pergunta de somente agora em 2025. Não somente agora, mas posso afirmar que de 88 para cá. Né? E aí, assim, quando a gente olha para esse termo colorismo, a gente pode identificar que, historicamente, ele surgiu na época da escravidão ou, como algumas pessoas pensam, esse termo colorismo surgiu a partir da miscigenação. Tem alguma relação com isso? Tem alguma relação, mas é uma metodologia, né, de classificação. Isso aí vem do nos Estados Unidos, né, que tem muito. E existe uma diferença também, entre a classificação das pessoas, né, das pessoas, das etnias, para os americanos e para nós, na legislação americana e na nossa legislação. Né? Na legislação americana, o negro ele é partido a partir do gênero. Entendeu? Então, lá na Constituição deles, nos processos dele, se você tem uma gota de sangue, né, de negro, você é considerado, né, negro. Sim. Aqui no Brasil não é o gene, é o fenótipo, é aquilo que se vê. Entendeu? É o fenotipo. Então aí que entra, que materializa mais essa questão do que você vê. E quando você vê, como eu disse anteriormente, que é uma das estratificações, o colorismo é uma das estratificações do racismo. Então, se é uma das estratificações do racismo, é um degrau de discriminação. Sim. Você tem uma discriminação um pouco maior e uma mais a menos. E isso, com a nossa experiência, né, tanto na advocacia quanto na militância e na sociedade civil, e também em sindicatos, né, em associações, nós, ao longo desse tempo, trabalhando com essa questão, inclusive buscando quebrar essas barreiras, nós deparamos com casos muito, por exemplo, dizer caso prático. Eu tive um caso que, através da nossa comissão, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Campinas, nós fomos... foi um processo de uma moça que ela foi demitida de uma empresa aqui em Campinas, uma empresa de importadora de carros. E a moça foi demitida porque ela estava na recepção foi demitida na recepção, e quando chegou um dos diretores, ele passou por ela cumprimentou, ele não cumprimentou, chegou lá, foi no RH e falou que aquela moça estava fazendo no... Aí essa moça falou, ela foi admitida nos processos normais, mas eu não quero essa moça aí.
Sei que 2 dias depois ela foi demitida. Foi demitida e, através de um processo, um longo processo judicial, esse processo foi primeiro na justiça civil, depois foi para a Justiça do Trabalho, e no final do processo, a empresa foi condenada. Mas o que eu quero te contar e contar para o nosso público? Ao longo do processo, nós fomos convidados para participar como testemunha, né, enquanto órgão, a comissão que trabalhava com essa questão racial. E, na defesa da empresa, ela trouxe uma série de funcionários que eram funcionários negros para dizer que ela não discriminava. Mas, investigando, nós descobrimos que aqueles funcionários que trabalhavam na empresa não trabalhavam na linha de frente. O famoso assim, não, eu contrato, mas deixo ele escondido. Então, e nesse sentido, a gente ainda depara, né, com empresas que têm esse caso. Mas nós temos trabalhado bastante aí no âmbito da comissão, em parceria com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, né, desenvolvido o trabalho, trabalhado com empresas, né, para buscar essa igualdade, né, que o nosso ordenamento jurídico formal, ele não admite. Ele Agora, não admite. Tem um ponto que, assim, eu ouço muitas pessoas falarem, na questão do colorismo, fala-se muito, por exemplo, do pardo. E aí, nós temos aquela pessoa da cor parda, que ela fala assim, não, mas eu não sou negro, eu sou pardo. E tem aquele que fala assim, não, eu sou um negro. Não, mas você é pardo. Não, mas o pardo é negro. Como é que a gente leva luz para esse problema? Porque é uma confusão, né? O IBGE também já se manifestou em relação a isso. Olha, na realidade, eu vou trazer, e não vou contar a minha idade aqui, mas eu vou trazer para você uma questão que veio à tona em 1999. 1999 foram os primeiros momentos em que nós tivemos na história do Brasil, do mercado de trabalho, a implantação, a discussão e formalização dessas políticas. Voltando um pouquinho atrás, né, nós tivemos você vê como é que é complexo a questão. Até 1993, o Brasil não admitia que era um país que tinha problemas raciais. É verdade. Não admitia. Foi a partir daí que nós tivemos uma conferência em Haia, né, em que o Brasil foi questionado lá e, retornando para o Brasil, né, foi conversado essa questão e o governo da época começou a discutir e admitiu. As políticas a partir dali, o Brasil começou a criar algumas políticas que reconhecia que tinha problema racial no Brasil e que iria trabalhar. Em 1999, o Ministério do Desenvolvimento Agrário instituiu cotas de 10% 20% de negros numa contratação que eles estavam fazendo lá de estagiários, né, e trainees. E foi muito questionado. E aí, porque no Brasil não sabia essa questão. As pessoas não sabiam o que era. Se ela era preta, se ela era parda, ou o que ela era. E a pergunta que o ministro fez foi o seguinte: as cotas são para aquelas pessoas que se identificam.
aquelas pessoas que se identificarem que são, né, que elas são aptas a pleitear, então são essas. Aquele que acha que, independente de como ele é lido, né, porque tem essa confusão também, né? Às vezes você faz uma leitura de uma pessoa, mas ela não se identifica com essa leitura. Sim. Né? Então, nós tivemos aí, inclusive, uma palheta. Teve um dos censos do IBGE que foi feita essa pergunta, né, de qual que era a cor da pessoa, e apareceram lá mais de 100 tonalidades né, das pessoas. Mas na realidade, o que existe realmente, o que se pauta é branco, né, o negro, que é preto e pardo, ou preto ou pardo, né, e amarelo. Sim. Né, amarelo. Que aí a gente classifica como os indígenas, né? Que é mais os comum. Indígenas, né, os asiáticos, né, são esses aí. Então, são esses, isso é o que... Isso é o que se tem. E aí, assim, como o senhor enxerga o impacto desse conceito na construção da identidade negra aqui no Brasil? Como eu digo para você, eu entendo, né? É um ponto de vista, o programa chama Ponto de Vista. Exatamente. Eu tenho, o meu ponto de vista é que, e aí não é só o meu ponto de vista, né? Já está comprovado que é uma estratificação do racismo, né? É uma aplicação, ele prejudica, né? Sim. Ele prejudica quando a pessoa ela não se identifica, porque isso é um problema que acontece às vezes até na família, porque como nós temos famílias miscigenadas, nós temos aí, né, um casal que às vezes tem um filho ou uma filha que puxou mais por uma etnia e o outro puxou mais por outra etnia. Exatamente. Entendeu? E aí quando seria um problema, né, na nossa aplicação das políticas afirmativas. Sim. Né? Primeiro, um problema para a pessoa, né? Que ela fica ali, não sabe para onde que ela se identifica. E o outro seria na aplicação material das ações afirmativas, que como que a pessoa se classifica. Então nós colocamos, e aí aparece essa questão, como é que você é lido na sociedade? Como você é lido na sociedade? E os estudiosos do assunto, pesquisadores, dizem o seguinte, né? A nossa polícia sabe muito bem, né, identificar quem é preto, quem não é. Né? Então, quer dizer, existe essa questão também, que é aquela da sociedade, né, às vezes classificar, e aí é um lado negativo da questão, mas que existe, que nós temos que enfrentar. Pesquisando sobre esse tema, eu vi muitos negros falando da seguinte questão. Para alguns, dá a impressão que esse colorismo é uma forma de valorizar, de dar oportunidade para aqueles negros com pele mais clara. E aí teve até uma pessoa, uma ativista, que ela falou o seguinte, ela falou, gente, o nosso problema, ainda que seja um negro com um tom de pele mais claro, ele continua sofrendo racismo, discriminação, às vezes no próprio emprego, como o senhor citou um exemplo, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode até ser mencionada como, não, ela não é negra, ela é parda, mas ainda assim ela não vai ter a mesma oportunidade, ou talvez não sempre, a mesma oportunidade que um branco. Não vai, exatamente. Esse é o problema, que como se diz assim, um disfarce da tecnologia, né, racismo que opera na nossa sociedade, né, que opera de uma maneira que não ajuda ninguém, porque na realidade está comprovado que todo mundo perde.
né? Todo mundo perde. E hoje, eu até faço um alerta, porque se nós temos uma sociedade em que nós temos somado aí pretos, negros, né? Negros, pretos e pardos, a população negra hoje no Brasil, ela é majoritária. Sim, ela é sem mais dúvida. de 50%. Ela é mais de 50%. Se você é uma empresária, de qualquer ramo que seja, você quer esse público ou não? Sim. Deveria querer. Você deveria querer, né? E se você não quer esse público, você está jogando contra o seu próprio negócio, não é isso? Sim, contra o sem seu dúvida. próprio negócio. Então, até por esperteza, né, por interesse de negócio, eu entendo que a sociedade brasileira precisa repensar isso. Né? Mas isso não esbarraria, por exemplo, na questão das cotas? Como? Por exemplo, a empresa não seria uma vantagem para ela ter um número de negros, como existe, né? Precisa ter negros, precisa ter uma pessoa com alguma deficiência física. Isso fala-se muito também sobre pessoas que são obesas. Na realidade, exatamente. A nossa Constituição, ela traz esses princípios, né? É o que é o princípio da igualdade, o princípio da oportunidade para todos. Então, se você não aplica isso, então existe também, nós trabalhamos no sentido de um mal que afeta a toda a nossa sociedade. Então, é de elucidar, né, de conversar mesmo, de conversar. Conversar porque mostrar que estão, né, aquela pessoa, aquela empresa que está ignorando essa realidade, ela está fadada, né, a partir do momento que nós tivermos uma consciência de classe, uma consciência enquanto consumidor, né, eu no meu meio né, que eu procuro, nas minhas palestras, né, e discussões, eu digo assim, eu gasto meu dinheiro onde eu me vejo representado. Então, eu digo que o dinheiro sabe, eu tenho o controle, né? Sim. O controle do meu dinheiro. E cada um de nós tem o controle do seu dinheiro, né? Então, é muito importante que quando você, né, a sociedade como um todo, né, para nós melhorarmos, nós temos que admitir a boa convivência, né? E que existe lugares e oportunidade para todos. Sem dúvida. Independente de onde nós viemos, de como nós viemos e como estamos aqui. Né? Porque eu sempre falo que, trazendo o princípio da nossa entrevista, né, dessa conversa nossa aqui de ponto de vista, o processo em que os negros chegaram ao Brasil, o processo de contribuição para a qual os negros contribuíram para a formação das riquezas do nosso país e, consequentemente, da Europa, né, porque muito daqui, das riquezas, foram para a Europa, a dívida é impagável. Não existe um pagamento, não só se a gente fosse avaliar só o trabalho, mas avaliar também as vidas, as perdas que tiveram, né? Que foram pessoas que foram arrancadas dos seus berços familiares e vieram como mercadoria. Exatamente. Né? Vieram pessoas que tinham condições de trabalhar, de produzir, e aqui trabalharam de sol a sol. Tem um hino à negritude, né, que aqui na Câmara você já deve ter ouvido, né, de autoria do professor Eduardo de Oliveira, que fala, né, brasileiro de escola, luta de sol a sol, né, para o bem do nosso país. Então, esse povo, em passadas intrépidas, criaram e continuam criando esse país. E ainda não tem o reconhecimento.
Se você analisar hoje as nossas periferias, as nossas comunidades, a ausência do Estado nesses lugares, e quando o Estado vai lá e chega de uma maneira que não, sabe, que não vai ajudar, não vai colaborar, então isso aumenta o crédito dessa população, dessa população. E o trabalho que eu acho que é de todos nós, é refletirmos sobre isso, sobre essa realidade, sobre de onde viemos, como viemos, quais são as raízes dessa sociedade nossa e como nós podemos, a partir de agora, trabalharmos para um Brasil melhor, igual e mais igual para todos, com oportunidade para todos. E de que forma a gente pode fazer isso? Porque a gente percebe que ainda existem muitos preconceitos, muita discriminação em todos os setores, seja no trabalho, seja nas escolas, Às vezes as crianças ali tão novinhas, sem entender direito, são recriminadas ou recriminam, Como é que a gente pode elucidar isso, trazer isso para a população, fazer parte desse movimento para a gente acabar com essas diferenças, com essa desigualdade? Como eu disse para você, eu estou há muito tempo nesse trabalho diariamente, E isso eu tenho materializado. E trago a fala de uma foi secretária da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, professora Sueli, que faleceu o ano retrasado. Faleceu. Ela era professora, secretária da comissão, e ela dizia o seguinte, através dela, de uma pesquisa dela, foi a primeira mulher no Brasil, que foi reconhecida como a primeira advogada do Brasil, chamada Esperança Garcia. Esperança Garcia. E a professora Sueli, ela dizia o seguinte, todos os dias, quando eu vou deitar, eu pergunto o que eu fiz para contribuir, para diminuir o racismo no meu país. Quando levanto, eu pergunto o que eu vou fazer. E eu tenho isso sempre em mente. Eu levo isso sempre em mente, essas palavras da professora Sueli. E deixo aqui para os nossos telespectadores, para o nosso público. Vamos refletir. Como nós podemos trabalharmos, cada um de nós, refletirmos, analisarmos que nós não vivemos por nós somente. Nós vivemos numa interdependência. E que nós devemos muito, muito aos que primeiros aqui chegaram, aos nossos ancestrais. Quer sejam os povos originários, quer sejam os negros que vieram para trabalhar, e continuam trabalhando, outros não tendo oportunidade de trabalho, e nem de moradia, uma busca de territórios. Então, eu entendo que o Brasil tem grandes possibilidades vai depender da nossa capacidade de resiliência, de dialogar mesmo com quem não queira dialogar. Mas acho que temos que partir para isso. E, por outro lado, também, muitas das vezes, nós temos que auxiliar pessoas que têm menos condições do que nós encontramos essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Sim. E que, às vezes, elas não têm nem capacidade de entender o que estão fazendo com elas. E aí cabe a cada um de nós dar a nossa contribuição com o conhecimento da nossa legislação, dos nossos, dos processos que existem,
hoje, né, tá tanto a legislação nossa nacional como a legislação internacional, hoje de proteção de direitos humanos, né, proteção da dignidade da vida, dignidade da pessoa humana. Eu entrevistei uma pessoa uma vez e ela fez o seguinte comentário, ela falou: Carla, muitas vezes o branco faz ou fala alguma coisa que ele nem percebe, porque ele não tem essa dor. Então ele nem se toca que isso é um racismo. Tem alguma coisa, algum momento na sua vida que aconteceu algo nesse sentido, que o senhor sentiu que aquilo ali era uma forma de discriminação, mas o senhor também percebeu que para a pessoa que estava fazendo, para ela não era? Ela não tinha esse conhecimento? Percebi, teve momentos que eu tive a oportunidade de, não naquele momento, porque dependendo do momento, às vezes não, sabe, não funciona, né? Não funciona. Mas num outro momento, você conversar com a pessoa. E teve, a partir disso, ter muitos aliados. Né? Porque, como diz o Nelson Mandela, né? Ninguém nasce discriminando. Exatamente. Ninguém nasce discriminando. As pessoas aprendem a discriminar. Né? Aprende. Então, se você encontrar nas escolas, crianças, eu já tive a oportunidade de dar palestra para crianças, né? E também mediar conflitos, né? De famílias em escolas, né? Que aconteceram com as crianças, mas que elas não aprenderam aquilo na escola. Elas aprenderam em outro lugar. Né? Em outro lugar. Viu alguém fazendo, exatamente, né? Exatamente. Então, tem isso. Eu entendo que, eu digo que o Brasil, nós deveríamos ter uma oportunidade de fazer com que todo brasileiro, e quando eu falo nós, estou falando, né, quem tem competência para isso, os órgãos governamentais, oportunidade de todos os brasileiros poder ir para fora, conhecer lá fora, para valorizar o nosso país. Eu entendo que brasileiros que não conhecem lá fora e falam muito mal do seu país, sabe? Quando vão, têm essa oportunidade de querer voltar e saber que isso aqui é um lugar muito bom. Um lugar muito bom de se viver. Mas precisamos melhorar as nossas relações. Precisamos buscar a diminuição das desigualdades, do preconceito, né? E da discriminação. E isso em vários, né, de gênero, de etnia, né, de obesidade, né, então, pessoas portadoras de deficiência. Então, nós temos. Então, e que cada um tem como contribuir. Contribuir em muito para a nossa nação. Entendeu? Professor, como o senhor disse, né? O nome do programa é Ponto de Vista. E eu gostaria das suas considerações finais para este programa, este Ponto de Vista, em que nós falamos sobre o colorismo. Meu ponto de vista, primeiro, é parabenizar a TV Câmara, né? Parabenizar a Câmara Municipal de Campinas por oportunizar a sociedade, né, regional, nacional e até internacional, né, onde o programa alcance, de trazer temas tão relevantes para discutir, né, não ter censura, né, então trazer isso. E acredito que essa conversa nossa, nós tivemos a oportunidade de dar uma contribuição para a sociedade. Né? Espero que sejam feitos outros programas semelhantes, né?
tendo outras oportunidades, quero voltar aqui, né, para tratar também de assuntos que julgarem pertinentes. Já está convidado. Né? Julgarem pertinentes e dar a nossa contribuição. E, fechando, né, convidar a nossa sociedade, né, a dialogar. Nós somos um povo bom. Nós somos um povo que, lá fora, todo mundo gostaria de conhecer o Brasil. Todo mundo, quando se fala do Brasil, né, querem, né, conhecer o Brasil. Fala das nossas belezas naturais, falam dos nossos ídolos e falam, né, que gostariam de vir para cá. Né? Então, primeiro, né, aguçá-los a ir lá fora para sentir melhor como é o Brasil e voltar com esse sentido. E que possamos, cada um de nós, pensarmos, né, como o tema hoje que nós tratamos. Foi um tema chamado colorismo, mas que nós sabemos que é uma estratificação do racismo, desse racismo que tem operado nas nossas instituições. E que eu, particularmente, tenho trabalhado dioturnamente, dialogado, sabe, buscado conversar. Mesmo com quem é diametralmente contra o meu pensamento. Né? Mas eu sempre falo o seguinte, né? É importante nós termos oportunidade de dialogar. Né? Exatamente. Vamos dialogar, nós não podemos perder essa capacidade do diálogo. Né? E de pensarmos num bem comum, na dignidade da pessoa humana, né, nos direitos humanos, e de que todos nascemos iguais em direitos, né, e deveres. Doutor Ademir José da Silva, agradeço a sua participação. Muito obrigado por o senhor vir aqui compartilhar o seu conhecimento, o seu ponto de vista. O agradecimento é todo meu. Muito obrigada a você também que nos acompanhou pelas telas e continue nos acompanhando, que você vai saber de temas tão relevantes quanto esse. Até o próximo programa. Tchau!